Olá, eu sou a Pá e esse é o nosso segundo PanQuest. Hoje eu estou munida do meu chazinho de camomila, prometo ser mais calminha, ou tentarei, porque o assunto de hoje me tira do ar. Às vezes me pergunto se as aulas de interpretação de texto foram removidas das escolas, porque é a única justificativa para algumas pessoas lerem as coisas e saírem dando opiniões totalmente diferentes do que foi escrito. Enfim, o assunto de hoje é sobre contexto e interpretação, tendo base o manhwa Marriage of Convenience. Eu não sou boa em inglês, então vou falar em português, tá? Casamento de conveniência. Mas antes de contar sobre o enredo da história, vamos primeiramente entender o que significa contexto e interpretação, tá bom? Utilizando o nosso querido pai dos burros, vulgo Google. Contexto, ele é um termo que se refere ao conjunto de circunstâncias, informações e elementos que envolvem uma determinada situação, evento ou texto, e que são essenciais para sua compreensão e interpretação correta. No âmbito da linguística, por exemplo, o contexto é fundamental para a interpretação de uma mensagem, pois as palavras e frases podem ter diferentes significados, dependendo do contexto em que eles são utilizados. Existem diferentes tipos de contexto, mas o que a gente vai focar aqui hoje é o contexto histórico e também o contexto social. No contexto social, ele se refere às normas, os valores, as crenças, as práticas compartilhadas por um grupo de pessoas. E o contexto histórico é o conjunto de eventos, condições que envolvem uma determinada época ou período da história. O contexto, ele é crucial para uma comunicação eficaz, pois ele permite que as mensagens elas sejam entendidas conforme pretendido pelo emissor, levando em conta todos os fatores que podem influenciar o significado e a recepção da mensagem. Agora vamos entender o que é interpretação. Interpretar significa determinar o sentido ou explicar o significado de uma mensagem, texto, comportamento, sonhos, entre outros. Envolve a análise e a compreensão da intenção por trás das palavras, as ações e pode incluir a tradução de uma língua para outra ou a representação de um papel ou de uma peça musical. Também pode significar o ato de atribuir um valor ou significado a algo se baseando em uma perspectiva pessoal ou de conhecimentos já prévios. Então, compreendemos até aqui o que é contexto e o que é interpretação. Guarde essas informações porque utilizaremos elas logo após. Vou dando aqui um alerta que eu tô gravando e tá chovendo muito aqui, então vocês vão ouvir um pouquinho de barulhinho de chuva. Espero que não durmam. Mas voltando. Vamos falar agora um pouquinho sobre a obra Casamento de Conveniência para vocês. Essa história se trata de um casamento por conveniência. Eu sei, parece óbvio, tá no título da obra, mas infelizmente algumas pessoas parecem que não entendem o que significa um casamento de conveniência. Mas vamos conhecer a história da nossa protagonista, Bianca de Blanchefort. Segunda filha da família composta por pai e irmão mais velho. Sua mãe já era falecida e faleceu quando ela era muito nova. Bianca, ela sempre teve todos os confortos de uma menina de família rica, mas se vê obrigada a casar com um homem 13 anos mais velho que ela. E esses 13 anos significa não que ela se casou com um idoso quando ela era novinha, porque ela estava se casando quando ela ainda era criança. Sim, o casamento de Bianca ocorre quando ela tinha entre 7 ou 9 anos, porque não tem muitas clãs que têm uma divergência na tradução, então uns dizem que ela tinha 7, outros dizem que ela tinha 9. E seu marido era um cara de 19 a 22 anos. Sem explicar nada, o pai de Bianca manda, assim que é casada no papel e tudo, para o território do marido, que ficava em um local super remoto, longe da capital e de outras cidades, e o local nevava todos os dias.
Era um local que, devido ao clima, era considerado pobre, principalmente comparado ao nível de vida que ela tinha na capital. E ela vai para lá junto com sua babá. A partir de agora, ela era esposa do barão de Arno, Zachary de Arno. Sobre Zachary, ou Zack para os íntimos, ele era o filho de um nobre, porém sua mãe não era nobre, ele era o segundo filho desse nobre. Sua mãe faleceu cedo, quando ele ainda era jovem, e ele passou a morar com o meio-irmão mais velho e o pai. Só que esse irmão mais velho dele nunca gostou dele, então quando o pai dele falece, ele expulsa o Zack de casa. Sem ter onde cair morto, a única forma de sobreviver foi se tornando soldado do exército imperial. Então, desde a adolescência, ele já começou a ir para as guerras e participava de batalhas em nome do império e do primeiro príncipe. Ele era muito bom cavaleiro, muito bom com a espada e acabou se destacando nos combates, junto com o grupo que se tornou cavaleiros amigos dele. E devido às suas contribuições em batalhas, o imperador deu para ele o status de nobreza de barão e um território. Porém, esse território ele ganhou não estava em bom estado, né? Como eu falei, o clima lá não ajudava para plantar praticamente nada. Então, ele era totalmente dependente de comércio exterior. Por ele não ser um nobre de berço, os nobres não viam ele como um nobre de fato. Então, ele estava tendo muita dificuldade de conseguir ajuda, alianças, né? Fazer contratos, porque as pessoas não queriam ajudá-lo, porque considerava ele ainda um plebeu. É graças a essa situação em que ele se encontra que ele aceita a proposta do pai de Bianca de se casar com a sua filha de 7 ou 9 anos de idade. Apesar de não ser do agrado dele, era a única opção que ele tinha para conseguir melhorar a vida dele e dos demais, porque no território que ele recebeu era tipo uma pequena cidade fechada, tá? Então existiam famílias que agora dependiam dele. E esse casamento era um casamento de contrato. No caso, não era um casamento de amor porque ele viu Bianca, uma menina pequena, e se apaixonou por ela. Não. Era só um de contrato. Ele precisava do dote que ele receberia de Bianca. Porque naquela época, toda mulher quando se casava, pagava-se um dote para o marido. Ele ganhava ou território, ou um cargo político. Era uma troca assim, né? Como a gente sabe que a mulher, né, desde sempre era feita de objeto pelos homens. Então, era nesse caso que Bianca estava inserida. E estava nesse contrato que ele só poderia tornar Bianca, de fato, a sua esposa quando ela fosse adulta. O que ele claramente aceitou, porque até ele achava um absurdo ter qualquer tipo de relação com a criança, né? Quando Bianca, ela passa a morar no território de Zack, ela é bem antipática. Porque ela odiava a nova realidade. Ela não queria se dar bem com ninguém ali, principalmente com o marido, que era a pessoa que ela considerava ter roubado ela da sua casa. Então, a única pessoa com que ela se comunicava dentro da mansão dela, em Arno, era sua babá. Só que essa babá, ela não era também fluxicheire. Ela não ajudava a Bianca a se adaptar à nova realidade e se dar bem com os demais. Ela ajudava que Bianca continuasse naquela neura, porque até a babá, ela nunca achou certo que Bianca tivesse se casado com Zack, porque ele não era nobre de fato. Então, isso acabou tornando a convivência com Bianca no território de Arno muito difícil. E Zack, por simpatizar com a situação dela de ter se casado muito cedo, tá longe da família e tudo, ele acaba cedendo todas as vontades de Bianca. Ele gastava mais do que podia a dar o melhor do conforto e tudo que Bianca pedia, porque ele entendia, né, que Bianca estava numa situação difícil. E como Bianca não gostava nem de ver a cara dele pintada de ouro, ele também evitava manter contato com ela. Então ele aceitava ainda mais batalhas para ir, então ela quase praticamente não via ele no território, porque ele estava sempre em batalhas, e muito dessas batalhas ele ia tanto para se afastar do território e ela se sentir mais cômoda, como também para pagar a dívida que ele estava criando por conta dela, né? Porque ela fazia pedidos extravagantes e gastava coisas além do que eles poderiam, sem pensar nos demais. Bianca foi crescendo e quando finalmente ela se tornou adulta, ela teve que cumprir seu papel de esposa de fato. Então, depois de um certo tempo, já adulta, foi necessário consumar o casamento. Por que Zachary aceitou
esse contrato, né, com o pai de Bianca, porque ele também precisava de uma esposa devido à situação em que ele se encontrava. Ele era um cavaleiro que vivia em guerras e ele agora tinha um território. Naquela regra do país, se ele falecesse em batalha, seu terreno, se não tivesse nenhum herdeiro, a esposa não poderia tomar conta do seu terreno, não poderia tomar conta das suas pessoas ali. Todo o seu terreno seria doado para qualquer outro nobre. Então as pessoas ficavam a Deus dará. E ela ou voltaria para a família, ou ficará a Deus dará também ali com a nova pessoa que assumisse seu posto. Então ele precisava gerar um herdeiro para caso acontecesse com ele, tanto Bianca quanto as pessoas que dependiam dele terem alguém para proteger aquele terreno. Porque se Bianca tivesse o filho dele, ela está de gestação, ela poderia mandar e desmandar naquele terreno sem se preocupar de ser expulsa pelo império nem nada. Sem ele, ela teria que ser expulsa de lá, assim como as pessoas ficariam a Deus dará. Então, quando acontece essa primeira noite deles, é um desastre por dois grandes motivos. O primeiro, que Bianca, ela odiava o Zack, então ela não queria ter aquele tipo de intimidade com ele e já foi com a cabeça de eu tô sendo obrigada, eu não queria estar aqui, então não tinha vibe. Ele, preocupado que tinha que exercer a sua função de marido para gerar um herdeiro, para poder proteger o terreno dele e as pessoas de dentro do terreno dele, porém o Zack não tinha experiência com mulher. Ele nunca se deitou com outra mulher na vida, a vida dele era só lutar. Mesmo que a esposa dele fosse uma criança, ele nunca traiu ela com ninguém, nem as bonitas domésticas que ele tinha dentro da casa dele, porque tinha uma lá que, nossa, ela só faltava andar pelada na frente dele. Então, ele sempre respeitou o fato que, independente que o casamento dele fosse de contrato, ele estava casado, então ele nunca traiu Bianca. Então, quando acontece, sabe, um não quer fazer e o outro não sabe fazer, é um caos. Bianca sai traumatizada, não querendo fazer mais aquilo, porque ele era ruim e já, como ela já tinha ódio dele, já acha que ele fez de propósito, sabe? Aquela coisa. Então o ódio dela vai crescendo ainda mais. E ele percebendo que as coisas só piorou pro lado dele com ela, que aquele casamento tava sendo ficando cada dia mais impossível de se dar bem eles dois, ele passa a passar ainda mais tempo fora do território em batalhas pra não incomodá-la, porque como eu falei, só de ver a cara dele ela já ficava puta. Então, enquanto Bianca ficava no seu território, sem Zaraki lá, ela sendo a única mandante das terras, ela não queria fazer nada, absolutamente nada que era responsabilidade dela como baronesa. A única missão de Bianca no território de Arno era ostentar, sem querer saber da situação do território, de ajudar as famílias, de administrar a mansão. Ela não queria fazer nada, só torrava dinheiro. E para piorar, ela conhece um pilantrinha que tinha fama de seduzir mulheres e depois largar, e acaba tornando ele seu amante. Pior do que isso, era que as pessoas sabiam que ela estava traindo o Zack, porque Bianca não fazia questão de fingir que ela não estava apaixonada por aquele amante. Então as pessoas eu chamo educado porque no futuro se torna educado, mas ainda não é educado, mas eu tô com educado na cabeça, do território de Zack, elas ficam muito irritadas com Bianca. Elas não gostam, elas não suportam de Bianca. Primeiro que Bianca não maltratava eles, Bianca não se importava em cuidar das obrigações dela, e para piorar ainda estava traindo o dono da terra deles, que estava ali na guerra, arriscando a vida para trazer comida para eles, e ela lá dando corno nele. Então as pessoas estavam muito furiosas com ela. E o que acontece? Zachary, ele acaba falecendo na guerra. Em uma das batalhas, ele morre. E aquilo que ele temia acaba acontecendo, que era o terreno dele passa a ser um terreno sem ninguém, volta a ser propriedade do Império, e Bianca, não ter gerado nenhum herdeiro, teria que sair do território. Porém, a situação é bem pior, porque ela achou que poderia voltar para casa, mas a família dela também se dissolveu no meio do caminho, né? Porque existe muita intriga política. Essa guerra em que ele estava participando foi uma guerra feita por traição. Eu não quero trazer tanto spoiler, mas foi uma guerra que aconteceu por traição de um membro da família imperial. Então, a família dela foi o primeiro alvo. E o irmão dela morreu, o pai dela perdeu tudo, perdeu as terras, perdeu tudo. Então, ela não tinha nem para onde voltar. E ela poderia ter ficado lá com a galera de Zachary se ela não tivesse sido tão desrespeitosa com eles todo aquele tempo. Então, quem expulsa ela de fato, antes mesmo da família imperial chegar lá, é os próprios
habitantes do terreno de Arno, que ninguém gostava de Bianca. E agora que não tinha mais, porque eles só aceitavam ela por conta do Zack, né? Mas agora não tinha mais Zack, eles não queriam ficar com aquela inútil e desrespeitosa que tava dando corno no patrão deles o tempo inteiro. Então eles mesmos expulsam ela. Então ela fica no olho da rua, literalmente. Já não tinha mais a babá dela, né? Então ela não sabia fazer nada, não sabia fazer as próprias coisas, não sabia cuidar de si mesma, porque tudo eram as empregadas que fazia pra ela. Então ela acaba indo morar, porque o amante dela também não ajuda ela, né? Se pica, assim que as coisas dão errado. Ela acaba indo para um convento, onde ela morre muito doente de forma bem miserável. Só que esse não é o fim dela. Isso tudo que eu acabei de contar tá na primeira parte da história, porque a história principal dela vem na segunda vida, porque ela volta à vida, volta ao passado, e por voltar ao passado ela quer fazer tudo diferente. E é nessa segunda vida de Bianca que ela vai percebendo que muitas das coisas que aconteceram na vida dela foi por conta de mal interpretação da parte dela, da situação, das faltas de esclarecimento que ela não teve. E ela começa a entender que Zachary não era uma pessoa ruim com ela, ele nunca foi um péssimo marido. E que ela poderia ter se dado muito bem com ele desde o início se ela não tivesse sido tão birrenta por jogar todas as frustrações que ela tinha com a família dela em cima dele, né? Porque ele tentou se dar bem com ela, ter uma boa relação com ela até ela ser adulta, eles ter um romance normal. Mas ela não deixava, ela impedia ele de todas as maneiras. Então ela vai percebendo que ela mal interpretava ele direto. E acaba ela se apaixonando por ele, né? Que é um grande romance, por sinal. Mas ela percebe que as pessoas daquele educado, eles nunca foram ruins com ela. Era ela que era grosseira com eles e eles só revidavam o que eles recebiam dela, né? Ela também entende o motivo do pai casá-la tão cedo, tão desesperadamente, né? Mesmo que aquilo fosse uma prática que era válida, não era muito comum você casar uma criança. Era válida, existia, podia, mas não era muito comum. Então ela passa a entender por que o pai chegou naquela conclusão, qual foi a necessidade, que depois eu vou explicar. É uma história muito interessante, que tem muitas reviravoltas, principalmente que mistura política com traição, redes de intrigas. E tem fantasia, porque Bianca se tornou a santa. Tem drama histórico, sabe? O foco dele também é muita redenção. Fala da complexidade das relações humanas, como a gente pode entender uma coisa errada, dependendo até do nosso humor. É muito interessante essa obra, eu super recomendo você ler Casamento de Conveniência. Mas por que eu trouxe essa obra para falar sobre contexto e interpretação? Como sempre, é porque eu vi alguns comentários muito dos absurdos sobre essas obras. Não é que eu fico me queixando de pessoas entenderem as coisas errado, não. Porque tem alguns limites que você... a gente deixa pra lá, né? Quando a pessoa não entendeu algo bestinha, a gente deixa pra lá. Mas o que estavam falando era de um absurdo tão grande, uma falta de contexto, uma falta de interpretação, que beirava a burrice. Então eu disse, eu vou trazer isso para cá pro portal, para que as pessoas que seguem esse portal, que ainda não tiveram oportunidade de ler essa obra, não caiam nesses comentários e evite de ler essa obra por conta deles. Porque o que estão falando sobre casamento de conveniência é uma minoria aí, é de um absurdo muito grande, pesadíssimo, quase um crime. Vamos lá. Algumas pessoas, estavam acusando que Zachary era pedor, sim, pedor daquilo mesmo que você tá pensando. Colocaram ele nesse limbo podre. Eu expliquei pra vocês aqui mais ou menos a sinopse da obra. Em que momento vocês perceberam no que eu falei algum sinal que ele tinha algum interesse físico e mental em Bianca criança? Bem, nenhum, né? Nem na obra tem, nunca foi essa a proposta do autor. E vai ficando pior, porque não é só ele que é colocado como uma pessoa que ele não era. O pai de Bianca também é muito criticado. Eu até entendo algumas críticas sobre ele, mas tem outras que, tipo, dizer que ele não gostava de Bianca, ele era um péssimo pai para Bianca. Gente, tudo isso é escrito na Webtoon. O autor ele faz questão de explicar na história os motivos que o pai de Bianca casou ela. E eu vou explicar. Então, tentarei ser breve e paciente para explicar novamente, motivo por motivo, que essas duas citações é a
clássica visão que a gente tem de falta de contexto e interpretação. Começando, o Zachary. Ele, obviamente, não é esse tipo de ser humano, se é que eu posso chamar isso de humano. Ele em nenhum momento mostra comportamento errado, suspeito ou indecente com Bianca. Muito pelo contrário. Ele respeita a Bianca bastante. Até quando Bianca se torna maior de idade, ele tem uma certa dificuldade de ter um relacionamento com ela. Porque eles têm 13 anos de diferença, né? Quando Bianca é maior de idade, é 18 anos. Ele já estava lá pelos seus 29, por aí. Sou muito boa em matemática não, tá? Então, ele demora um tempo pra ver Bianca como mulher. Tanto que na segunda vida de Bianca, é ela que insiste em ter um relacionamento carnal com ele. E ele fica evitando o tempo inteiro, porque ele tem essa dificuldade de associar ela ainda com a mulher, sabe? Que ele ainda considera ela muito nova e ele tem medo. É até engraçado, porque ele tem medo que ela engravide muito cedo, porque, se eu não me engano, a mãe dele morreu assim. Aí eu não sei se foi a mãe dele ou a mãe dela, que morreu de parto por ter filho muito cedo. Então ele tinha medo que Bianca viesse a falecer no parto por ser muito nova. Então ele não queria ter nenhum tipo de relação, de consumar o casamento. Ele demorou muito, tanto que na primeira vida de Bianca ele também demorou pra poder. Foi assim que ela pegou 18 anos, entendeu? Durou uns anos. Porque eles tinham esse medo. E o início da história, quando ela volta, é muito engraçado, porque Bianca é insuportável. Ela fica tentando seduzir ele de qualquer forma pra ter um filho, porque ela acha que tendo um filho, ela vai garantir que ela não seja expulsa do território. Então, quando ele casa com Bianca, ele casa por um casamento de conveniência, tá? No título da obra. Ele precisava do dinheiro que aquele casamento estava provendo para ele cuidar do território dele. É até explicado na história, porque essa história já está completa, a história principal já está completa, já terminou. O autor está fazendo extras, contando algumas histórias secundárias e algumas histórias de personagens que ficou em aberto. Mas a principal já fechou, então a gente já recebeu vários esclarecimentos há muito tempo, por sinal, não é nada novo. Então é muito engraçado que a maioria dessas pessoas que falam mal dessa obra dizem elas que leram a obra toda, pelo menos a história principal toda. Então ele não se casou com ela porque ele achou interessante uma menininha. Existe o contexto. Esse contexto é totalmente ignorado por essas pessoas. Então eu jamais, se eu chegasse a ver uma obra, a pessoa falou, eu não gosto dessa obra porque essa obra... O protagonista é pedô. Nossa, eu não vou ler essa obra. Eu vou ficar chocada. Ai, que nojo. Como eles têm coragem de fazer uma coisa dessa? Você fica impactado, né? Uma pessoa com juízo fica impactada. Não vai querer ler um tipo de história com esse tipo de assunto. Mas não é esse caso aqui, graças a Deus, né? Por isso que é importante a gente levar o contexto histórico e o contexto do personagem. E a gente tem dois contextos aqui com Zaraq. Zaraq, gente, eu só falo esse nome errado. Vocês vão me ouvir eu falando sem querer Zaraq o tempo inteiro. Eu sei que a pronúncia correta é Zachary, mas eu tenho na minha cabeça que é Zaraq, que tá por Deus. Então me perdoe se vocês ouvirem Zaraq. Enfim, a gente deve analisar a situação de acordo com o contexto. Nesse caso, seria o contexto histórico. Naquela época, era se permitido realizar esse tipo de contrato. Você poderia casar um filho bem mais novo, na maioria de sua menina, né, mais nova com pessoas mais velhas. Esse tipo de casamento ocorria exatamente para estabelecer um contrato. Não é nada novo, existiu de fato e, pasme, existe até o dia de hoje. Sim, essa prática de casar criança, casamento infantil, como é chamado, infelizmente existe até os dias de hoje em muitas regiões. Por exemplo, na África subsaariana, como Níger, República Centro-Africana, Mali, Guiné. Também nos Estados Unidos, e no Texas, Tennessee, Flórida, tem registros de casos de casamento infantil rolando por lá. Na Europa também, países como Ucrânia, Geórgia, Albânia, eles têm até leis lá na Europa, que é a mesma lei que estava aqui no Brasil, de não poder se casar, porém ter algumas exceções. Então, com essas exceções, alguns jovens com menos de 17 anos têm autorização para casar. E não pense que a gente está por fora, não.
a América Latina também tem. Para você ter uma noção, aqui no Brasil, essa lei só foi extinta em 2019, 5 anos atrás. O Brasil, ele permitia casamentos com pessoas abaixo dos 16 anos, mediante, é claro, essas exceções. Por exemplo, a menina engravidou do coroa, do idoso, ou se a família simplesmente quisesse fazer aquela troca que acontece muito até hoje, gente, em locais mais remotos, de vender a filha por terreno, por vaca, por essas coisas. E a maioria são crianças, tá? Só que hoje em dia é feito de forma ilegal, mas aqui, até 2019, se a família autorizasse, ela poderia casar uma criança com uma pessoa muito mais velha. Ou qualquer idade, mesmo que fosse com uma criança da mesma idade, é um absurdo. Então, isso é uma prática que sempre existiu. E naquela época não era absurda como a gente acha hoje em dia. E, ao meu ver, continua sendo absurdo mesmo naquela época. Mas era considerado normal, estava na lei. Ignorar o contexto histórico que a história está inserida para poder acusar o personagem de uma prática hedionda como essa, é de um mau caratismo muito grande das pessoas que fazem, né? E é muito engraçado que eles falam essas coisas porque até na obra o autor faz questão de mostrar que isso não acontece, que Zaraki não tinha esse tipo de intenção com ela. Tanto que quando ela vai para o território dele, ele permite que ela vá com a babá. Ela fica toda a infância dela só com a babá. Os outros funcionários nem conseguem ter acesso a ela, porque ela não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não aceita ninguém para ajudar ela a fazer nada, é só a babá para lá e babá para cá, só aceita a comida do povo. E ele nunca interrompeu, mal contato eles tinham. Eles praticamente só conversavam de vez em quando. Porque nem almoçar, jantar com ele na mesa ela fazia. Então, no sítio onde as pessoas tiravam qualquer tipo de situação que fizesse acreditar que Zaraki... Ai, não tem nem desculpa, gente, não tem desculpa. Agora vamos falar um pouco sobre o pai de Bianca. Muitos acusaram que o pai de Bianca não valia nada, que ele não gostava de Bianca, que ele vendeu Bianca e sei lá o quê. O pai de Bianca errou sim, mas não foi no casamento em si, porque houve um contexto para ele casar Bianca. E nesse contexto é que você vai fazer a interpretação. E parece ser uma habilidade para poucos, não é mesmo? Vou explicar aqui mais uma vez, mas um pouco mais detalhado. Vai conter um pouquinho de spoiler, mas nada que vai estragar a sua leitura. A família de Blanchefort, ela era a maior base de apoio do primeiro príncipe para ser o sucessor do imperador e assumir o trono. Estava quase tudo caminhando bem para que esse futuro acontecesse. Porém, o segundo príncipe começa a comprar alguns nobres e trazer eles para o seu lado. Então, ele começa a ter uma mesma base de poder para competir pelo trono. E o pai de Bianca, como era apoiador do primeiro príncipe e não gostava do segundo príncipe, que por sinal é o vilão da história, eles não se peitavam. Então, quando o pai do segundo príncipe, que era o imperador, começa a dar a ideia de casar. Ó, minha gata tá miando, vocês vão ouvir aí, né? Só escuta. Ela ama fazer quando eu tô gravando. Vai sair com ela mesmo, tá? Só ignore. Quando o imperador, ele começa a dar a ideia de que Bianca deveria se casar com o filho dele, o segundo príncipe, para poder fazer junção política, sabe? Dar poder ao segundo príncipe, porque tem uma parada que eu não vou explicar muito, mas o segundo príncipe, ele tem alguns motivos para ele ser o vilão da história, tá? Não passo pano para nenhuma atitude que ele tenha tomado, porque não é motivo de ele tentar maltratar pessoas inocentes, fazer coisas absurdas, como ele tentou fazer com Bianca inúmeras vezes, só porque ele teve um passado triste, tá? Quando é dito que o imperador tenta casar Bianca com esse cara, o pai de Bianca fica em desespero. Porque se fosse o imperador enviasse uma ordem imperial, ele seria obrigado a casar Bianca com o filho dele. Então, a única forma que eles tinham ali no momento para impedir que esse casamento acontecesse era casar Bianca antes do pedido vir do casamento com um segundo príncipe. Por quê? Se ele enviasse Bianca para o convento, o segundo príncipe, gente, ele não prestava. Era um bicho ruim. Seria muito fácil ele entrar lá no convento e fazer alguma coisa com Bianca, ou sequestrar Bianca, como ele tentou várias outras vezes em outras situações. A gente entende a preocupação, principalmente quanto mais você vai ler na história, a gente entende a preocupação do pai de Bianca e como a atitude deles realmente salvou Bianca. Então, ele sabia que ele daria um jeito de pegar Bianca e
casar com ela escondido, alguma coisa assim, se ele enviasse ela pro convento. Então a melhor forma era casar Bianca com alguém de sua confiança. O Zachary, ele não foi escolhido à toa pelo pai de Bianca, né? Ele foi escolhido especificamente porque ele atendia os requisitos que ele precisava naquele momento. Quais eram os requisitos? O pai de Bianca, ele queria deixar ela fora daquele jogo político, porque ele sabia que a filha dele estava sendo utilizada para jogo político, para dar poder ao segundo príncipe. Então ele queria tirar ela da capital e mandar para um lugar que tivesse segurança, que as pessoas pudessem proteger ela caso o segundo príncipe tentasse ir lá pegar ela de volta. E quem melhor do que um cavaleiro conhecido como o melhor do Império Sangue Frio? Zack, ele batia todas as necessidades que o pai de Bianca precisava. Ele era leal ao primeiro príncipe, então ele estava na mesma facção do pai de Bianca. Ele era forte em batalha e morava em um território fora do Império. Sem contar que os melhores cavaleiros eram cavaleiros da terra dele. Então, Bianca estaria extremamente protegida naquele território e longe do segundo príncipe e da família imperial. Era tudo que o pai de Bianca queria. Tirar ela de lá, de perto daquele caos que estava correndo, porque ele sabia que o segundo príncipe ia insistir porque Bianca era a maior fonte de poder dele para subir no trono. E não pense que na proposta de casamento, o pai de Bianca estava cedendo Bianca 100% não, tá? Assim que o primeiro príncipe ascendesse ao trono, que o imperador finalmente decidisse, né, que ele seria o príncipe herdeiro, de ele ir lá buscar Bianca de volta antes da consumação do casamento, né? Ele sabia que o rei tinha direito, quando Bianca se tornasse maior de idade, de consumar o casamento e tornar o casamento real, mas se ele não tivesse feito isso até lá, ele poderia simplesmente revogar a proposta de casamento e trazer Bianca de volta para casa. Até porque, gente, é tanto que a babá até fala isso muito, né? Se fosse pelo status de Bianca, pela condição da família de Blanchefort, jamais que o pai de Bianca iria casar ela com Zachary, porque ele era aqueles nobrezinhos chatinhos, sabe? Ai, você não tem sangue nobre. E eles eram uma família que, nossa, tinha muita gente de situação financeira melhor. Porém, como o poder do segundo príncipe era muito grande, ele sabia como usar as coisas, o segredinho das pessoas pra induzir a fazer o que ele quer, ele precisava de alguém muito forte pra peitar com ele. Ele escolheu o Zachary só por isso, porque se ele pudesse escolher outra pessoa, ele jamais casaria Bianca com um nobre que pegou que há pouquíssimo tempo, no território que ele sabia que era muito inferior ao dele, a qualidade de vida que ele proporcionava à filha, mas para salvar Bianca, ele decide deixar ela lá, que era o melhor local, e realmente foi o melhor local para Bianca. Ao longo da história, nossa, aquele segundo príncipe tentou invadir o ducado de Arno tantas vezes, meu Deus, aquele homem é um terror na terra. E só não conseguiu porque os caras de Zachary eram muito fortes, então o pai de Bianca acertou muito escolhendo Zachary. Tipo, comprou o marido e seguranças ao mesmo tempo. Agora, o erro dele é porque, como Bianca era uma criança na época, eu não sei se ele considerou que ela não entenderia a situação em que ela se encontrava, pois ele não explicou a Bianca por que ele estava tomando aquela atitude. E ele não fez só isso por não entender, ele fez até de forma proposital. Por quê? Ele sabia que se Bianca soubesse que ele estava fazendo aquilo para poder protegê-la, ela ia querer passar por tudo aquilo junto com o pai e com o irmão. E como ele queria deixar ela longe, né, ela tinha que cortar aquele laço umbilical entre eles dois, para que Bianca não pensasse em voltar para a capital antes do que ele esperava que ela voltasse. Tanto que, na primeira vida, Bianca só demorou de morrer graças ao pai ter casado ela com Zachary, porque a família dela é toda destruída na primeira vida dela, né? Só sobra ela. Então, a sorte dela foi ela estar em outro território, né? Tanto que ela demora para tomar a porrada que estava rolando já no Império de Zefron. Então, ela estava protegida, ela ficou protegida por um bom tempo. Se ela tivesse sido boa com a galera lá, ela teria sido protegida pelo pessoal até o fim. Mas como ela foi gente boa com todo mundo, né? Todo mundo tá com ela na rua. Então, ele não queria que Bianca voltasse. Ele finge que ele abandonou ela. Não só ela, como o irmão também finge. Que os dois eram extremamente apegados a Bianca. Então, os dois fingem que não tinha para fazer com que ela não voltasse. Tanto que a gente descobre esses motivos porque ele mesmo explica para Bianca. Quando Bianca, na segunda vida, já adulta, já se dando bem com o Zachary, eles vão lá e
o pai vai e explica, porque ela pergunta, por que você fez isso comigo? Aí ele vai e explica o motivo, que ele tinha feito a crise de propósito. Ela até perdoa o pai nesse sentido, porém ela fala que aquele trauma que ele criou pra ela, de que ela se sentiu abandonada, largada no território, ela não conhecia ninguém sendo criança, aquilo ficaria pra sempre pra ela. Não tinha como. Por mais desculpas e motivos que o pai tivesse, aquele trauma não iria passar. Era algo que ela ia guardar pra vida dela inteira. Porque ela era uma filha extremamente querida e do nada o pai vai casar ela e corta contato. Porque o pai de Bianca, ele se manteve sem contato com ela na primeira vez até o final dele. E na segunda vida, ele tava até a situação explodir, né? Eu considero, fazendo a interpretação baseada no contexto, que o erro dele foi não ter contado a Bianca os planos dele. Eu acho que ele não teve confiança por ela ser muito nova, mas se ele tivesse conversado com ela, ele tinha evitado até o trauma. Tô te casando aqui com ele, a gente acertou aqui, de ele não fazer nada errado com você, tal e tal. Se você decidir, quando você for maior de idade, continuar esse casamento, tudo bem. Mas se você não quiser, você pode voltar pra casa, mas tá acontecendo isso e isso aqui no nosso território, que você corre perigo, porque estão de olho em você, tal e tal. Ele poderia ter explicado, porque assim ela ia pra lá sabendo que ele tava mandando ela pra lá pra protegê-la. Mas como ele decidiu fazer desse modo, ele acabou causando trauma na filha. E muita gente no início, eu mesmo fiquei revoltada com ele no início, porque não é dada essa informação de cara. Mas no meio do processo é explicado, não é no final não, é explicado no meio do processo da história, tá? Então vim falar que, o pai de Bianca não presta, pelo amor de Deus, vamos ler o contexto, né? Vamos usar o cérebrozinho pra fazer a interpretação, não é difícil não. Isso eu tô falando para as pessoas que não entendem, tá, gente? E mangá, o webtoon, eles são quadrinhos, que são livros, sejam digitais ou físicos. Ele tem conteúdo, tá? É pensado uma história, tem toda uma saga do herói, alguns traz algum tipo de ensinamento. Nesse caso aqui, fala muito sobre apoio familiar e etc, crescimento pessoal. E Bianca vai crescendo, ela muda drasticamente. Deixa de ser mimada, que ela tinha um comportamento totalmente mimado, de filhinha patricinha no início, e agora ela cara a realidade dela, que ela é uma adulta, que ela não pode continuar agindo como se ela fosse uma criança. Ela começa a perceber o cargo dela de baronesa, ela quer ajudar aquelas pessoas, e ela ajuda muito, é ela que faz o território de Arno crescer, com as ideias dela, as ideias que ela sabia do futuro. Então ela muda por completo a menina pra Bianca mulher. É até engraçado, porque eu acho que na primeira vida ela chegou a viver até lá pelos 30 ou 40 anos dela. Então quando ela volta na segunda vida, ela tem um comportamento até diferenciado, né? Ela é uma criança mais centrada, etc. E as pessoas ficam assim, nossa, ela é tão madura, né? Será que é porque ela é nobre? Porque as pessoas não conseguem entender por que ela tinha um comportamento tão seguro de si, sabe? Saber o que tá fazendo. E é claro, algo que você não espera de uma criança, né? Mas é porque ela já não tinha aquela mentalidade de criança. Ela já tinha uma mentalidade bem vivida de uma mulher de 30, 40 anos. Então é muito legal você ver essa mudança do comportamento dela, das atitudes, como ela vai descobrindo que muitas das coisas foram apenas mal interpretação dela. Foi falta de comunicação, sabe? O Zachary, ele é muito fofo. Ele chega a ser muito besta. Ele é muito gado da esposa dele. Nossa. Bianca deita e rola com aquele homem, literalmente. Enfim, eu espero ter ajudado a gozar do interesse de vocês pela obra. Deixa aí nos comentários se você já conhece, o que acharam desse Power Quest. Eu fui mais calminha dessa vez? Eu acho que fui, né? Eu tava aqui tomando chá de camomila. Eu fico por aqui. Até a próxima. Bye, bye!